que tem Jesus como seu alvo principal? Quantos? Todos aqui têm. Então nós vamos cantar isso nessa noite. Meu alvo é Cristo. Quem conhece essa música aí? Amém. É uma coisa que tem quando nós sabemos o que nós queremos da nossa vida, né? Nosso alvo é Cristo. Agora não importa o que a gente tem passado, isso não importa. Importa que nós temos Cristo e nós temos a vida eterna. Essa vida aqui na terra é passageira. A gente tem que fazer de tudo para a gente viver muito bem aqui, mas é o que Deus nos mandar. Nós temos que correr atrás para dar o melhor de nós. Mas o resultado de tudo das nossas vidas está nas mãos do Senhor. Então nós devemos colocar tudo Ele na frente. Amém? Nosso alvo é Cristo. Pastora Flávia. Graça e paz, igreja. Amém? Falar nosso alvo é Cristo. Parece que achei que o Tatão ia pregar aqui a minha palavra hoje aqui. Assim, uai, Deus ele sabe o que faz e como faz, né? E para falar do nosso alvo é Cristo, eu quero, antes de orar com você, te lembrar de uma situação que uma pessoa que teve o alvo como Cristo viveu. Há muito tempo atrás, né? Um discípulo, para seguir o seu mestre, para seguir o seu alvo, ele quis fazer o mesmo que o mestre. E na hora que ele foi fazer, ele falou: mestre, eu quero andar sobre as águas. Você sabe de quem que eu estou falando? De Pedro. E ele, para seguir o alvo dele, que é Cristo, ele deu o primeiro passo sobre as águas. Mas diante dele estava ali o mestre. Na hora que ele deu o primeiro passo,
que ele deu o segundo passo e ele começou a olhar a circunstância, ele começou a afundar. E o alvo dele começou a ficar meio turvo. Mas na hora que ele começou a afundar, o que ele fez? Você se lembra? Ele clamou: Senhor, socorre-me. Por isso nós temos a certeza que ainda que se levante alguma circunstância contra nós, ainda que alguma coisa tenta te desviar do seu alvo, que é Cristo, não vai prevalecer contra as nossas vidas. Amém? Então nós vamos crer que o nosso alvo é Cristo, sim. E para falar nessa noite, nós vamos falar sobre uma palavrinha pequenininha, mas eu acredito que muitos passam. E eu já passei uma dessas essa semana, que só a graça. Vamos falar um pouquinho sobre aflições? Amém? Então vamos ficar de pé para a gente orar? Pai, nessa hora nós te louvamos, Senhor. O Senhor é surpreendente, Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós achamos que não vamos dar conta, que nós olhamos para um lado e para o outro, às vezes não vemos a saída. Mas o Senhor se fez o nosso caminho. Ao se fazer o nosso caminho, o Senhor foi na nossa frente, mostrando o caminho, mostrando que para te seguir, nós passaríamos muitas aflições. Para contrariar os princípios desse mundo, nós passaríamos aflições. Mas nessa noite eu te peço que a tua igreja seja ministrada pelo teu Espírito, pela tua verdade. Pai, que a tua intervenção seja em cada coração, como a tua palavra diz, espada de dois gumes, que vai penetrar o mais profundo de cada coração, trazendo a luz, trazendo realmente a verdade, trazendo a iluminação dos nossos olhos. E nessa hora nós repreendemos tudo aquilo que não vem do Senhor. Nós declaramos agora amarrado e sem força tudo aquilo que se levanta contra a igreja do Senhor. E nós declaramos aqui, Pai, em nome de Jesus, uma só voz. Ligamos na terra que nós somos abençoados. Pai, que não importa a circunstância, nós vamos realmente seguir ao Senhor. Porque a tua palavra nos garante isso, que o Senhor nos dá a vitória. Eu te peço que o Senhor nos conduza nessa noite, para a glória e honra do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos? Pode se sentar. Eu estou um pouquinho resfriada, então se minha voz estiver meio estranha, não se assuste. Livro de João, livro do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Jean, se você quiser desligar, finalzinho vou usar. Um versículo bem conhecido, diz assim, João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Jesus ele nos deu essa palavra a esses discípulos, ele deixou para nós. E essa palavra tem, para esse tempo, para esse dia de hoje, tem um grande renovo para nós. Quando Jesus diz assim, eu vos tenho dito eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. Para que em quem tenhais paz? No Senhor. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Logo que a gente vê essa palavra, segue na vida de Jesus uma situação em que Jesus já vai caminhando para cumprir o seu propósito da crucificação, de se entregar por mim e por você. Jesus, quando ele fala assim, eu sou o caminho, você sabe o que ele mostra aqui na palavra? Que ele foi na frente e fez. Ele fez como homem para que eu e você, quando a gente passar por alguma situação, a gente saiba como lidar com aquilo ali e como vencer. Aparentemente, algumas aflições, gente, pode parecer uma derrota a princípio. Na vida de Jesus, eu quero te mostrar aqui que depois que ele deu essa palavra, começou um processo na vida dele, direcionado pelo Pai. Só que Jesus sabia quem ele era. Jesus ele não tinha dúvida da sua identidade, do seu caráter e da sua missão. Quando Jesus ele termina de falar isso aqui, logo depois ele passa para a oração sacerdotal, lógico que assim em sequência, né, mas aqui na nossa Bíblia, seguindo aqui. No versículo 18, a gente vê Jesus no Getsêmani. No primeiro capítulo do versículo 18, Jesus, passando ali.
Tendo Jesus dito, capítulo 18, versículo 1 diz assim: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com ele e seus discípulos para o lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. Aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes dos fariseus, alguns guardas, chegou então ao lugar com lanternas, com tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que havia de lhe vir, adiantou a pergunta e disse: a quem buscais? Então Jesus lhe disse: eu sou. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: eu sou, recuaram e caíram todos por terra. Lá no versículo 11 diz assim: mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu? Gente, nesses dias, se tem uma coisa que nós temos enfrentado é a tal da aflição. Aflição nos relacionamentos, sejam familiares, relacionamentos no trabalho, relacionamentos, dentro da igreja. E às vezes parece que a situação vai se fechando de tal maneira que às vezes a gente só vê a derrota, a falência. Em alguns casos a pessoa não vê saída mesmo. As pessoas não conseguem muitas vezes olhar e ver uma saída. Quando eu olho aqui para essa passagem, que o Senhor Jesus ele já começa a entrar num período de aflição, a gente pode ver que o sentimento dele expresso aqui na Bíblia era uma aflição. Mas ele sabia que ele não podia deixar a missão dele, o cálice que ele havia beber, que Deus deu a ele. Porventura isso era derrota? Ou seja, ele sabia que o caminho que ele tinha que trilhar não era fácil, mas era o caminho da vitória. Às vezes, uma coisa que a gente percebe, conversando com uma pessoa ou com outra, são a pressão desse mundo. Quando Jesus fala assim, nesse mundo você vai ter aflição. A gente vai vendo aqui os passos de Jesus, depois que ele falou isso. Getsemane. Depois vem que Jesus foi abandonado, traído, abandonado pelos seus discípulos, vendido por Judas. Mas ele sabia como é que estava o coração dele. Ele guardou o coração dele. E nesse exemplo de Jesus, gente, a gente vê como vencer a aflição. Não tem outro jeito. Não tem. Você pode tentar todas as ferramentas de psicologia que você quiser tentar. Você pode até conseguir algum êxito. Mas vitória só existe uma, naquele que criou todas as coisas. Porque ele veio e se fez caminho. Então esse caminho é seguro, porque ele foi na frente. Quando Pedro lá, que ele estava lá afogando, naquele momento lá atrás, Pedro andando ali sobre as águas, de repente Jesus ensinou ele ali, um momento ali de como lidar com aquela situação, de como continuar no caminho, falando só, pode me clamar que eu estou aqui para te responder. Foram tantas lições que o Senhor ensinou os discípulos para que chegasse nesse momento aqui e eles tivessem força para passar com aquilo, para ver tudo aquilo ali. E ainda assim Pedro teve uma dificuldade de negar Jesus 3 vezes. Uma coisa, gente, que eu vejo nessa palavra é que não quer dizer que aquilo que te aflige, que aquilo que você está vendo ali, que você está te afligindo, que aquilo ali vem, se Deus está permitindo, não quer dizer que aquilo ali vai te matar. Mas também, se você não souber lidar com aquilo ali, tem duas situações. Ou você vai desistir, vai entregar os pontos, ou você vai transformar essa aflição em uma oportunidade de crescimento. Você sabia que a maturidade, ela vem através das aflições, das provas que a gente passa? Você amadurece. E muitas vezes a gente para por causa das aflições. A gente para porque a gente está tendo problema numa área. O que a gente faz muitas vezes? A gente foca em outro, dá uma fugidinha. Aqui não está dando certo, então eu vou mudar de emprego. A igreja aqui não está boa, então eu vou para outro lugar. A célula não está legal, eu vou para outro. Por quê? Está tendo uma aflição. Uma das aflições que eu percebi, lendo a Bíblia, na situação que Jesus passou, também teve nos relacionamentos. Aflição no relacionamento, na amizade, quando você chega em determinado lugar que você se sente rejeitado, humilhado, seja no casamento, seja
na sociedade, você se sente desprezado, humilhado, rejeitado por alguma situação que te aconteceu, uma aflição que talvez você mesmo tenha se causado em algum momento, mas tenha consertado com Deus e está sofrendo a consequência dela, eu quero te dizer que o Senhor está na sua frente, para te puxar para cima. Talvez você olhe para um lado e olhe para o outro, vê só os acusadores, vê só aqueles que te entregam. As circunstâncias são essas, mas Deus não vai, muitas vezes, facilitar as coisas para nós, não, gente. Eu falo por experiência própria. Antes eu orava assim, Senhor, facilita um pouquinho, né? Alivia, está difícil. Né? E a primeira coisa que eu fazia, era muito melindrosa, eu queria pedir que Deus mudasse a situação ou a outra pessoa. Aí eu fui vendo que Deus estava tornando aquilo mais resistente. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, e agora? O negócio está ficando mais difícil. Quanto mais eu oro, parece mais difícil o negócio fica. Mas não. Deus quer nos ensinar que as aflições desse mundo é para o seu crescimento, é para o meu crescimento. Se nós aprendermos o segredo das aflições e como lidar com elas, pode vir o que for, que você não vai se abalar como o Senhor Jesus não se abalou. Jesus foi conduzido de tal maneira por Deus, que parecia que Deus estava esmagando ele. Ele foi rejeitado, desprezado, humilhado, foi passado por cada situação, e ele diz o seguinte, eu sou. Quando ele se revelou, aqueles que vieram prender ele nessa cena aqui no Getsemane, caíram por terra. Você entende? Na hora que ele falou assim, eu sou. Vocês estão procurando Jesus Nazareno? Sou eu. Na hora que ele falou isso, o poder da palavra que saiu da boca dele, lançou por terra os seus inimigos. Mas, por que isso tudo aconteceu com ele? Porque ele tinha que passar esse caminho. Não tinha outro jeito. Você quer ver uma coisa? No caso de Jesus, ele precisava morrer morte de cruz para me salvar e te salvar, e salvar todos nós. Se você entregou sua vida para Jesus e tem uma fragilidade emocional, não pensa que Deus vai facilitar, Ele vai te ajudar. Porque no mundo, você vai passar aflição. Se Deus não te capacitar, aí, quando você chegar numa situação, em algum lugar, onde você não pode mudar essa situação, o outro, onde que você não tem como pedir alguém para ir lá, pedir o outro para parar de fazer o que está fazendo, como é que você vai lidar com isso? Vai perder? Não. Deus quer realmente nos ensinar, nos destrar de tal maneira, quer moldar nossa mente, renovar nossa mente, para que você não desista em meio às aflições. As aflições são muitas. Aflições são mágoas, são dores, sofrimentos, são consequências. E muitas vezes são provocadas até pelo nosso comportamento. Sabia? Que às vezes nós, sem entendimento do que nós estamos fazendo, no momento nós temos uma ação e essa ação volta em reação de aflição. Às vezes você descuidadamente dá uma má resposta para alguém, ou não é simpático com alguém, né? Ou de repente trata mal alguém. Aí o que vai acontecer? Às vezes, dependendo da pessoa, ela pode até te perseguir. Ela pode ficar com aquilo ali no coração. E você às vezes pode ter um espinho daqueles no seu pé, porque aconteceu uma situação que você, né, talvez não pensou que teria essa aflição de volta. Mas então, muitas vezes, nos relacionamentos nós passamos aflições. E eu creio que isso tem sido motivo de desânimo dentro da igreja, por muitas pessoas. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou desanimado porque fulano, né? Porque fulano, gente, Jesus passou por cada um. Se a gente olhar para a Bíblia, nós vamos ver. Ele, como homem, ele conseguiu vencer e falou assim, olha, se você olhar para mim, aprender de mim, você vai conseguir. A mensagem da cruz, ela nos leva só na salvação, ela nos dá vitória aqui nessa terra. Deus tem para mim e para você o aperfeiçoamento do nosso caráter. Uma pessoa que vem do mundo, como eu vim, e que teve problemas lá fora, que teve dificuldades, que teve envolvimentos, às vezes, com problema emocional, problema familiar, né? Às vezes algum vício, quando vem, leva um tempo para essa situação e se organizando. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas que aflição é essa? Por que eu tenho que ouvir isso? Eu já aceitei Jesus. Eu já tenho Jesus, por que eu continuo passando por isso? Querida, se Deus está permitindo você passar, e você é imagem e semelhança do Senhor Jesus, saiba que isso vai converter para o seu bem. Às
vezes, você vai lidar com a religiosidade de um familiar seu. Talvez isso seja a sua aflição. Tem algumas pessoas que têm um familiar que é religioso e persegue ao extremo. Jesus ele não foi perseguido pelos religiosos judeus que quiseram entregar ele sem motivo algum, porque não suportaram a verdade, não suportaram que Jesus, o Nazareno, filho de um carpinteiro, nascido em Nazaré, como diziam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Muitas pessoas passam dificuldade com, às vezes, um relacionamento onde envolve uma religiosidade. Mas sabe como é que Deus lida com isso? Ele te fala, fica firme. Observa o caminho de Jesus aqui depois do Getsemane. Logo depois, né, que ele vai para Pilatos, ele está ali na mão de Pilatos. Você vai observando como que Jesus foi conduzido por Deus, como ele se permitiu passar por aquele dia. Jesus não precisava, gente. Jesus não precisava, ele era rei. Imagine um rei, um presidente, para se submetendo a deixar a honra dele para passar uma situação de humilhação. Permitir ser cuspido por alguém, ser julgado, condenado, porque ele se permite fazer isso. Você sabe o que as pessoas pensam? Que se humilhar no meio de uma aflição é fraqueza. Mas eu quero te lembrar uma coisa, a Bíblia diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa, ele opera na nossa fraqueza. Quando nós somos fortes, nós estamos dizendo que não precisamos de Deus. Quando nós agimos da nossa maneira, né, quando nós queremos resolver as coisas da nossa maneira, muitas vezes a aflição só vai piorar. Só vai aumentar. Nos relacionamentos, nós temos na Bíblia vários conselhos em relação ao relacionamento. Para que você tenha sucesso nos relacionamentos. Para que você tenha realmente habilidade. Por exemplo, uma pessoa que convive numa casa, numa situação onde tem um familiar que vive irado. A Bíblia não fala, no Salmo 37, né, aquietados lá, ele fala do conselho de Deus, né, para você não se entregar à ira, para limpar seu coração, para você confiar em Deus. Tem vários conselhos de como você lidar com isso. Às vezes você está lidando com alguém que é irado. Se você fica irado também, se você começa a falar e não guarda aquele conselho no seu coração, o que vai acontecer? Você vai ficar irado, a pessoa já está irada, vai virar uma bola só, a aflição só vai aumentar. Mas você sabe que muitas vezes, quando a gente passa por uma aflição, dessas que Deus falou assim, ó, você vai estar no mundo. Talvez você pense assim, mas qual que... Talvez eu não tenha uma aflição na família. Mas qual que será a sua aflição na sua vida hoje? Você passa por alguma? No casamento? Você pensa em desistir de alguma coisa porque está muito difícil? Você pensa em largar porque está doendo, porque está sofrendo, porque está vendo de uma maneira... Você não está tendo visibilidade em tudo isso? Essa aflição, ela só tem uma saída no Senhor. Ela só tem uma saída. Mas quando a gente fala no Senhor, não adianta só você orar. Você tem que orar e agir. Agir como Ele agiu. Aí sim você está olhando para o Senhor. Porque olhar para o Senhor é seguir o Mestre. Seguir o Mestre é fazer o que o Mestre fazia. Muitas vezes a gente ora e trabalha contra a nossa oração. Né? Na hora do momento ali da ira, da raiva, na hora de perdoar, o que a gente faz? A gente aumenta a nossa aflição. Fala, ó, nossa, eu não aguento mais essa pessoa, mas eu não perdoo. Se eu perdoar também, eu quero ficar longe dela. Jesus fala assim, ame os seus inimigos. É fácil seguir o Mestre? Se a gente olhar para os nossos sentimentos, não é, gente. Pela emoção, eu vou dizer que dificilmente a gente vai conseguir. Mas a Bíblia nos garante que Deus nos dá sentimentos, os mesmos sentimentos que havia no coração do Senhor Jesus. Eu tenho estudado sobre sentimentos, eu tenho visto isso na palavra. É possível sim, porque a gente clamar o Espírito Santo para que Ele enche o nosso coração de amor. É possível a gente amar as pessoas mais injustas. É possível a gente se dar bem em todos os relacionamentos e ainda ganhar essas pessoas para Jesus. Porque Ele conseguiu fazer isso comigo e com você. Interessante, né? Nesse tempo todo, nós só fomos alcançados porque Jesus nos amou primeiro. Ele fez da maneira certa. Porque Ele fez da maneira certa, nós estamos aqui. E quando nós lidamos com as pessoas da maneira certa, nós temos a vitória. Muita gente fala assim, Senhor, o Senhor disse na tua palavra que em teu nome eu teria vitória, que o Senhor me livraria das aflições, que o justo de todas as aflições é guardado, o Senhor te livra da aflição e da aflição. Mas Ele conta com a sua cooperação para
para agir junto com o Espírito Santo, porque Ele está em você, para que essa vitória seja completa na sua vida. Prosseguindo aí no texto, quando a gente vê Jesus perante Pilatos, está no 18, capítulo 18, versículo 28. Eu quero te mostrar que às vezes nós passamos por aflições diante de algumas circunstâncias. Poderia chamar de circunstância Pilatos, Caifás, Anás. Olha só, Jesus diante de Pilatos. Depois levaram Jesus à casa de Caifás, para o pretório, e cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação fazeis contra esse homem? Aí vai prosseguindo. Logo no 33, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou-lhes: és tu rei dos judeus? Jesus disse: vem de ti mesmo esta pergunta, tu que dizes? Pilatos replicou: porventura eu sou judeu? A tua própria gente e os seus principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Aí prossegue. No 38, diz assim: e perguntou Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e disse: eu não acho nele crime algum. Tem algumas circunstâncias que eu poderia comparar aos Pilatos, né, na vida da gente. Você está diante de uma circunstância onde você talvez está sendo acusado ou julgado, ou está na mão de uma situação ali, de alguém, alguma coisa na justiça e tudo, e passa por circunstâncias assim. Eu vi a história de um homem que foi preso porque estava lidando com pessoas que eram culpadas, mas ele não. Mas até que se provasse o contrário, ele foi preso a si mesmo. E esse rapaz falou que o irmão dele sofreu muito, deu muito trabalho para levantar pessoas para testemunhar em favor, ninguém queria se comprometer, né? São situações, né? Jesus foi acusado, condenado, julgado, tudo ali pelos judeus, né? Pela religiosidade ali dos judeus, né? Por aquele povo dele que ele tanto amava. E quando Pilatos vira para ele e fala assim: que é a verdade? Pilatos estava entre Jesus, né, e o povo. Entre Jesus ali e o povo. Diante da verdade, perguntou na verdade. Isso é uma aflição. Imagina ali Jesus, né, nós ali no meio de uma situação onde a pessoa sabe que você está certo, tem a convicção que você está certo, mas tem que ficar ali mediando para agradar um e outro, né? Fica ali titubeando entre uma situação e outra. Já não sei se você já passou por situação assim, onde, né, você vive numa situação de injustiça. Você sabe que, né, o outro lá sabe que você está certo, mas de repente a política acontece muito isso, infelizmente, né? Dá preferência para um, para outro. A gente vê isso na Bíblia aqui que Jesus passou. Mas Jesus não disse que vai mudar isso. Ele disse que nós podemos vencer situações assim. Ele diz que ele nos capacita, a Bíblia diz que se a gente aprender dele, ele vai nos capacitar a lidar com as aflições. A gente acha que a aflição, quando a gente fala assim, a gente vê muito pouco o significado da palavra aflição, mas ele é muito amplo hoje em dia. Às vezes a pessoa fala assim: olha, eu estou querendo parar porque eu estou sendo afligido nisso. Se ela orar, Deus vai falar assim: eu te capacito para você vencer isso. E isso vai continuar do mesmo jeito, a menos que você ore, que essa pessoa mude, ou que essa situação mude, né? Por quê? Porque a maneira de Deus nos conduzir é assim, né? Outra coisa, quando lá Deus conhece as nossas aflições. Lá em Êxodo 1, livro de Êxodo, capítulo 1,
Olha só, Êxodo, na verdade no capítulo 3, 7. Êxodo 3, 7. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, e por causa dos seus exatores, conheço o seu sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir àquela terra, e uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos fereus, dos heveus, dos jebuseus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e vejo a opressão com os filhos dos egípcios têm sido oprimidos. Deus, ele é justo, ele sabe até onde você pode ir. Se não tiver no propósito, se aquilo ali não tiver um propósito de Deus, Deus tem uma maneira de te livrar. Ele vai tirar de ele da aflição e na aflição. Da aflição antes de você passar por ela. E na aflição, se você tiver que passar por ela. Né? Quando ele falou aqui dos filhos de Israel, que chegou lá Moisés, e ele chamou Moisés para tirar o povo lá do Egito, esse povo estava tão oprimido, que eles não tinham força para sair dali. Se não fosse realmente alguém muito usado por Deus, com sinais, realmente cheio do poder de Deus, eles não creriam. Eles estavam com tanta dificuldade de crer ali, né? Eles já estavam tão cauterizados a mente deles, que seria difícil eles acreditarem, já estavam assim, esgotados. Mas Deus disse: eu ouvi a aflição do meu povo. Gente, Deus ouve a nossa aflição. Deus, ele é justo, ele sabe qual é a sua aflição, ele sabe o nome dela, ainda que você nenhuma palavra tenha chegado à sua boca sobre isso para falar com ele. E ainda assim, ele sabe que ele é tão misericordioso e bondoso que ele te livra de muitas sem que você nem saiba, antes mesmo que você entre nelas, antes que você passe por elas, antes que você caia em alguma delas. Até mesmo aquelas que a gente provoca, né? Até mesmo aquelas que é retorno das nossas atitudes. Por isso, na palavra de Deus, gente, tem conselho para nos tornar sábios. A Bíblia fala: tenha o Senhor, né? O sábio, ele tem esse temor do Senhor. À medida que você vai caminhando em temor, Deus vai te acrescentando sabedoria, temor, sabedoria. Por quê? Porque se a gente primeiro não tiver temor do Senhor, não tiver a palavra no nosso coração, dificilmente a gente vai conseguir discernir essa voz de Deus no meio das aflições. O povo de Israel precisava ouvir alguém, eles ouviram Moisés. E Deus foi quebrantando com sinais, eles foi se lembrando ali das promessas, das palavras. Mas não foi fácil. E eles tiveram muita luta. Nós temos aflições em várias áreas da nossa vida, mas uma que realmente a gente precisa estar alerta nos relacionamentos. Essa machuca demais. Porque essa vem as palavras que ferem, vem as palavras de morte, vem as palavras de desânimo. Então, se a gente começa a aprender de Deus e começa a mudar a nossa postura, automaticamente as aflições vão diminuir, porque o nosso coração vai sendo guardado pela palavra. Né? A aflição pode até vir, mas ela vai cair. Ela não vai ter como grudar em você. Né? Então, a outra aflição que a gente vê em relação ao povo de Israel, como Deus trabalha em relação à aflição, é quando o povo vai conquistar a terra. Deus livrou eles, né, de passar por uma guerra, deu um livramento ao povo de Israel na saída de Israel do Egito para a terra, ali antes do deserto ali, Deus deu um livramento, eles não entrarem numa guerra, mas eles tinham que ter uma guerra para conquista. Na hora deles conquistarem, eles passaram um bocado de aflição. Se você for ler, você vai ver. Conquista tem aflição. Você vai desistir? Você quer chegar lá. Mas se você parar agora, você vai perder todo o investimento que você fez até aqui. Será que vale a pena? Se Jesus parasse no meio do caminho porque estava difícil, porque estava doendo, porque a humilhação dói mais, talvez, do que a dor física. Mas se Jesus ele não tivesse ido até o fim, ele ia perder todo o investimento que ele fez e ainda ele ia carregar, né, aquela derrota. Nós não somos obstinados pela vitória. Nós seguimos um propósito nessa terra. E se a gente discerne o nosso propósito, a nossa existência, nós não vamos parar. Porque Deus é um Deus de conquista. Às vezes Deus te deu lá uma célula e está difícil. Cuidar de pessoas não pode ser talvez fácil para você. Talvez o outro tenha mais habilidade. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você continuar firme, a vitória é certa. É certa. Tão certa como Jesus venceu na cruz. Ele mostrou o caminho. Ele suportou as aflições. Ele suportou as dores. Ele suportou a morte. Ele suportou as guerras de argumentos, né?
os argumentos, ele suportou tudo isso e venceu. Agora, eu vou te falar uma coisa. Na conquista é importante a gente considerar uma coisa. Se você tem aflição na sua conquista, é uma empresa que você está começando, é alguma coisa que você está tendo dificuldade de permanecer, você está tendo muita aflição, eu vou te falar uma coisa. Não troque a bênção de Deus por um prato de lentilha. Lembra de Esaú e Jacó. Às vezes a gente quer ir pelo mais fácil. Deus não é um Deus de micro-ondas. Né? Não é só porque tudo é tecnológico que Deus vai te conduzir na nossa tecnologia rápida, não do clique, não. Né? Então Deus ele não muda porque os tempos mudam. Ele é alfa, ômega, todo poderoso e ele sabe o tempo certo de todas as coisas. O seu tempo vai chegar. A sua vitória vai chegar se você for até o final. Mas se você parar onde você está, você vai não estar cooperando com o trabalho de Deus na sua vida. Está difícil? Vamos dar uma pensada se a gente está contribuindo para ter aflições? Se o nosso comportamento, as nossas atitudes, elas vão trazer para nós bênçãos ou aflições? Será que nós temos agido de tal maneira a trazer para nós bênçãos ou mais aflições? Será que eu trato as pessoas? Será que eu estou tratando as minhas conquistas para trazer para mim bênçãos e vitória? Ou será que eu estou tratando as vitórias que Deus tem para mim? Se Ele tem para você um ministério abençoado, se Ele tem para você uma família abençoada, você quer jogar tudo para o alto porque está difícil. Deus está gerando em nós um espírito inabalável. É processo, não é mágica. E vai doer. Não se engane. Não se engane. A Bíblia fala que aquele que quer seguir Jesus vai tomar sua cruz e vai morrer mesmo. A Bíblia não manda a gente ficar olhando só para seguir lá só Abraão, Isaac, Jacó, Elias e tal. Não, Deus manda para sejam imitadores de Cristo. Paulo fala, sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo. Nós temos vários homens de Deus na Bíblia como referência, mas Jesus, Ele é o nosso Messias. Ele é o nosso Salvador, nós temos que ser imitador dele. Pagar preço, gente, não é fácil, mas vale a pena, porque se Jesus conseguiu, nós conseguimos por causa dele. É certo. Se cortar nos atalhos, não vai dar certo. Não vai. Você pode até ter algum tipo de êxito, mas pode ter certeza, mas você pode ter certeza que não é exatamente aquilo que Deus tem para você. Então, saiba de que na sua conquista, você precisa discernir a sua guerra e focar. Nós precisamos aprender a perder pequenas guerras, né, pequenas batalhas, dar por derrotado algumas coisas para não perder as grandes. Você já imaginou? Se a gente, um exército, ele entra lá para guerrear contra o outro. Se o soldado começar a provocar o outro, e eles só não perder tempo com guerras pessoais, eles vão perder um foco muito grande, que é a vitória do reino todo, e compromete todo o reino. Às vezes a gente perde muito tempo, gente. Eu falo que Deus tem alinhado muito a minha visão nisso. Né? Durante anos trabalhando na minha vida para focar naquilo que Ele tem para a minha vida. Então ele fala o seguinte, ensine eles a guardarem as mesmas coisas que eu vos tenho ensinado. Então eu tenho hoje a liberdade de compartilhar com vocês isso. Por quê? Porque Deus tem me falado isso. Foque na batalha certa. Cuidado com as batalhas erradas do seu lado, a sua esquerda e a sua direita. Foi o que Deus falou com Josué? Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, olha para a minha palavra. Para onde você está indo? Será que no caminho que você está indo, você está tendo aflições? Porque você está querendo fazer coisas que não é de Deus? Que Deus não se agrada? No reino de Deus nós temos padrão de comportamento, nós temos padrão de relacionamento excelente, que pode realmente em tudo nos dar vitória e nos dar vitória em todas as áreas. Nós só não vamos ter se a gente não conhecer a palavra. Né? E Deus quer realmente nos fazer fortes, para vir o vento que for, para vir o demônio que for, e você está ali, firme, persistente. Muitas vezes pessoas chegaram perto de mim e falaram, por que você é tão obstinada, entre aspas? Eu falei assim, não, eu sei qual é o chamado de Deus na minha vida. O preço que eu pago hoje é para aquilo que Ele já me prometeu lá na frente. Porque eu sei que o preço que eu pago pode ser alto. Né? O preço de morrer, de renunciar, não é fácil, mas é o preço, é o melhor caminho. É o caminho onde, se eu morrer para mim mesmo, se você morrer para você mesmo, se você entender essa verdade, quem vai se dar bem é você. Se você aprender a morrer para você mesmo, né? Não se importar com o que vão chamar você,
vão te humilhar, vão te rejeitar, vão te desprezar, vão te criticar, vão falar de você, vão te aceitar, vão te crucificar. São circunstâncias, mundo, você vai ter aflição em todo lugar. Por que Deus permite isso para te provar? Para você crescer? Porque Deus é justo. Para Ele te dar vitória, Ele te trilha por um caminho, para todos verem os preços que você está pagando. Para Ele falar que Deus é injusto de te exaltar. Então saiba disso, não perca a oportunidade de ter a sua família vitoriosa. Plenitude espiritual, gente, a gente confunde, às vezes acha que pleno espiritualmente é estar no reteté falando todas as vezes. Isso é intimidade, né? Isso é intimidade com Deus. Mas a plenitude está no nosso caráter de Cristo, sendo transformado, confrontado, sendo sacudido. A gente realmente dando uma balançada pela palavra, falando, eu preciso sair daqui hoje com uma atitude, uma postura de mudar diante das minhas aflições, parar de murmurar, parar de reclamar, entender que o Senhor, Ele é Deus que abre o mar, Ele é Deus que te exalta se você permanecer firme. A sua família não é o seu inimigo, o seu colega de trabalho não é o seu inimigo, o seu irmão de igreja não é o seu inimigo. Eles são as circunstâncias, eles são as aflições desse mundo, eles são os demônios, principados e potestades que podem ser vencidos e são, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E nós discernimos isso, queridos, nós vamos ter muitas vitórias nas nossas vidas. Deus não quer que você pare por causa de aflição. Eu quero que você saia daqui com essa certeza. Eu tenho certeza que Deus fez essa palavra para você nessa noite. Porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe que você saiu de casa, Ele sabe que você deixou para vir aqui, Ele sabe da sua lágrima, que desce quando ninguém está vendo. Ele sabe da sua história. Jesus é aquele que pode dizer assim, olha, eu conheço a tua obra, eu conheço a tua história, eu conheço a tua caminhada, eu conheço as tuas escolhas, e eu estou no controle. Jesus estava no controle, sabia? Não era Satanás. Tem gente que acha que é Satanás que estava no controle, não. Você que se entrega à morte para Deus. É você que se permite ser afligido por causa do nome do Senhor. Ninguém me obriga a estar aqui, a menos que eu queira. Ninguém te obriga a pagar um preço sem que você queira. Para você ter uma empresa, né, que prospere, você tem que lutar. Você tem que dar ali, né, tempo, gastar tempo. E a sua vida, naquela área onde você tem afligido, talvez você tenha fugido. Talvez você não está sabendo como lidar com isso. Se você não sabe como lidar, o Senhor te diz essa noite, eu tenho para você a solução. Eu tenho para você a vitória. O Senhor não deixou Pedro afundar. Você é discípulo do Senhor. Deus não esquece os seus. E Deus não tem derrotado, porque o Senhor, Ele não permite realmente que o servo dele fique oprimido, abatido, injustiçado. E se eu te falar uma coisa, muitas vezes nós nos deixamos parar pela aflição porque nós não entendemos como funciona a justiça de Deus. Jesus, se ele fosse olhar o que ele estava passando, ele podia falar assim, nossa, meu Deus é injusto. Ele não tinha culpa. Olha o que ele passou como homem. E quantos homens de Deus morreram de mortes horríveis? Quantas pessoas na Coreia do Norte estão sendo assassinadas, torturadas, açoitadas? Pega no YouTube nos vídeos da Portas Abertas, Missões Portas Abertas, vocês vão ver. O que eles pagam preço para que a mensagem da cruz seja divulgada, seja alcançando outras pessoas? Eles pagam preço de morte física, de tortura terrível, separação de família, porque eles são convictos que Deus tem a libertação para aquela nação. É assim que Deus vai mudar a história deles? E Deus tem para nossas vidas. E quando nós não entendemos como funciona a justiça de Deus, sabe o que acontece? Nós achamos que Deus é injusto. A primeira coisa que a gente pensa, eu vou desistir porque Deus é injusto comigo. Eu vou desistir porque as coisas não estão saindo do jeito que eu quero. Quem te disse que vai ser do seu jeito? Porque a vitória de Deus é maior do que você pode imaginar. E os caminhos de Deus são mais altos do que os seus. Por isso Ele te pede, filho, confia em mim que eu não vou te deixar. Eu sou Deus. Dá um voto de confiança para o Senhor. Às vezes é mais fácil confiar em nós mesmos, nós somos tão falhos. Deus não quer ver você cair diante das circunstâncias. Ele não quer ver você parado, prostrado, fazendo de conta que está tudo bem, mantendo aparência. Ele te chama nessa noite para ser resolvido nele. Para diante de circunstâncias, aflições, como ele disse, olha, eu estou te dizendo isso, você vai passar aflição, mas isso não vai te matar. Você vai passar aflição, mas não é para você fugir.
Não é para você ser envergonhado. Você vai passar aflição para eu te exaltar, para eu te dar a vitória, porque eu tenho a vitória para te dar. Amém? Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Que você guarde essa palavra. Quando você pensa aí na sua aflição, pensa qual que é a coisa que mais te aflige na sua vida. O que dói, o que é mágoa, o que traz sofrimento, o que traz desânimo, o que traz autoestima baixa, o que te dá a sensação de derrotado ou de derrotada. Você entendeu que nessa noite Deus está falando com você? Eu estou aqui para te dizer que eu não estou brincando de ser Deus. Eu sou Deus, eu não mudo porque as circunstâncias mudaram. Eu não mudo porque os tempos mudam. Eu já estabeleci, eu sou alfa e ômega. E nada passa sem que Deus tenha o controle. Satanás não tem o controle da sua vida. Para ser sincero, nem você, muitas vezes. Porque a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, é dele. Mas quando você se permeia e tenta viver a sua vida, tentando tomar ela de volta, o negócio está tudo errado. Vai tentar viver do seu jeito que você vê. O que eu estou dizendo? É que você vai falar assim, Deus, agora não posso fazer nada? Não. É você usar os princípios da palavra de Deus para ter vitória em todas as áreas. Porque aquele que está firmado na palavra não vai se abalar. Os ventos podem vir, as circunstâncias vão soprar, mas a Bíblia nos garante que a vitória é certa. Os sentimentos podem vir no seu coração. Os sentimentos também são aflições. Os sentimentos são aflições que nós lutamos. Existem muitos dardeiros do inferno. Não sei se você já ouviu falar, a gente prega muito na libertação. Alguns já me ouviram falando isso. Sobre os dardeiros do inferno, né? Os caboclos. Quem já foi espírita sabe disso. Eles lançam setas. Olha, às vezes você acha que o sentimento é seu. Bateu mágoa, ressentimento. O que é ressentimento? É você ter ficado irado, sentido e ficar ressentindo. Isso vai trazendo enfermidade na alma, isso vai trazendo acúmulo de peso na sua alma, de tal maneira que você vai ficando pesado, você já vai começando a acreditar naquilo. A sua mente tem que ser renovada por essa palavra. Nós precisamos disso. Você sabe por que muitas vezes nós, olhando para as circunstâncias, para as aflições, e olhamos e começamos a dar um monte de opinião, eu acho isso, eu penso isso, eu acredito nisso, quando a gente não conhece a Bíblia. Porque quando a gente conhece, fala assim, esse trem está se levantando para cair. Esse trem está se levantando para me tornar ainda mais vencedor. Eu vou aclamar a Deus. Eu vou confiar nele. Esse sentimento não é meu. Eu estou sentindo mágoa em relação a fulano. Eu sei que se eu não confessar aquilo, se eu não limpar meu coração diante de Deus, a minha vida não vai para frente. Se eu não perdoar, eu não estou cumprindo a ordenança do Senhor Jesus. É uma ordenança que Deus nos deu a perdoar. Tem gente que fala assim, eu não consigo pedir perdão ou perdoar. Vai ter aflição, legalidade, porta aberta. Você é um vencedor. Você pode perdoar. Mas e o prejuízo? O prejuízo Jesus já pagou na cruz. Ele tem muita vitória para te dar, que você vai esquecer desse prejuízo. Se você olhar para o que ele tem para você, se você tem dificuldade de perdoar alguém, experimenta botar essa promissória na mão do Senhor para você ver onde você vai chegar. Se você confiar nele e fala assim, perdoai aquele que te ofendeu, assim como eu também vou te perdoar. Você já imaginou? Se você não perdoar, você vai ter aflição de alma. Todo dia você vai lembrar. Quando aquele trem bater no seu coração, você vai lembrar. Quando a situação passa aquela pessoa perto de você, você vai lembrar. Não prolongue esse sofrimento, porque isso é aflição. Isso é uma aflição na minha vida, na sua vida, se a gente permitir isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Todos nós estamos sujeitos a aflições quando a gente permite que as coisas subam ao coração da gente. Que não é Deus, que suba, toma primeiro lugar, a avareza, quando o dinheiro está acima da família, quando os bens estão acima de tudo, a pessoa faz de tudo pelos bens, ela vai ter aflições terríveis. Vai ser uma pessoa frustrada em alguma área. Então o Senhor tem para mim e para você a vitória. Olha só aqui na crucificação, João lá 16, João 18. Quando fala
Evangelho de João 19, versículo 17. Fala sobre a crucificação. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. A Bíblia garante que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Será que nós estamos dispostos a colocar diante de Deus as nossas vidas dessa maneira? Não quer dizer que nós não teremos aflições, mas as nossas aflições, todas elas serão, como foi do Senhor Jesus, converterão em vitória, em exaltação na vida da gente. Olha aí. Tomaram eles, pois, a Jesus, que ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para longe, para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu um título, colocou em cima da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Lá embaixo no 28, versículo 28, 19 e 28, diz assim: depois, vendo Jesus que tudo que estava consumado, para se cumprir as Escrituras, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedado de vinagre, uma esponja, fixando-a num caniço, de isopo lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. No capítulo 20, segue comigo no capítulo 20, logo à frente. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra que estava envolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Então ele, tirando do sepulcro o Senhor, e não sabendo onde o puseram, saiu, pois, Pedro e os outros discípulos e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas os outros discípulos correram mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linhos. Todavia não o encontrou. No versículo 11 diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, baixou-se, olhando para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco assentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro ao pé. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Então ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, o que choras? E quem procuras? Ela, supondo que ser um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Disse Jesus: Maria. Voltando ela, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Olha que tremenda a vitória de Jesus. Um pequeno, breve momento de derrota, aparentemente derrota, uma grande vitória. Você consegue se ver nessa cena? Jesus ali por detrás de Maria, depois de ter cumprido todo o propósito, cheio de vitória, poder subir aos céus e encontrar com o Pai. Eu cumpri o meu propósito nessa terra e eu venci. Esse é o nosso exemplo, é o nosso pastor Jesus, que está diante de nós, que está todos os dias comigo e com você, que garante a nossa vitória se nós confiarmos nele. Para ele não tem derrota, ele venceu a chave da morte do inferno, ele te sustenta. Você não é mais difícil de ser sustentado que esse universo que ele sustenta todos os dias. Ele te sustenta. O que está na sua mão que você está achando difícil? Substitui essa palavrinha, está difícil. Por ele venceu. Ele me sustenta. Ele me ajuda. Eu não sei se você algum dia se queimou com alguma autoridade, se você teve alguma decepção com alguém, algum crente. Às vezes a pessoa fala assim: eu me converti porque eu vi mau testemunho. Então, querido, a nossa referência é Jesus. Nele não há sombra de dúvida. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós, em alguma área, falhamos. Se você for conviver por mais perfeito dos homens, você vai ver falha. Não vai conseguir te dar o amor que você espera. Não vai conseguir te dar o afeto que você espera. Não vai conseguir te dar a atenção que você merece. E ele te dá gratuitamente todos os dias. Ele chamou Maria Madalena, depois de ele ter pagado esse preço todo. Ele chegou lá e falou: Madalena, Maria. Quando ele chamou ela pelo nome, ela pôde ouvir a voz dele. Ela teve um pequeno momento aqui de aflição, chorando por ele. Mas ela pôde ouvir a voz do consolo, porque ele ressuscitou, porque ele cumpriu.
Então, o que o Senhor tem para você nessa noite, se você entender que em todas as áreas da sua vida você vai ter aflição, e se você souber em Deus converter essa aflição em bênção na sua vida, vai doer sim, vai doer, você vai espernear. E outra coisa, a Bíblia fala que Deus açoita aqueles que recebem por filho e castiga. Se você tiver que ser disciplinado, pelo amor de Deus, você vai ser, porque Deus te ama. Se você é pai e mãe, você corrige o seu filho, por Deus você não vai ser, por quê? Deus vai deixar você fazer tudo no reino e não vai te ensinar? A Bíblia fala que só aqueles que não são filhos não são corrigidos. Não quer dizer que tudo seja de Deus. Tem esse detalhe. Mas saiba que Deus vai te destrar, vai te ensinar, vai te conduzir, vai te moldar, vai te amassar, vai te apertar, vai te botar em situações difíceis. E tudo isso vai cooperar para o seu bem. Você pode dizer comigo aí no seu coração, eu não vou desistir. Não acredito nisso. Não vamos falar. Eu não vou desistir. Ainda que seja difícil. Até impossível para mim. Mas para o meu Deus não é. Amém. Quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Você vai pensar na sua aflição. Eu vou liberar uma música aqui. Ô, Karina, você pode chamar o Tatão para mim, por favor? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Desculpa. Hoje eu já tive a luta aqui contra a gripe, contra a garganta inflamada. Mas eu quero orar um bocado para Deus me dar condição de estar aqui nessa noite. E que você também, eu sei que você também está aqui, porque Deus trouxe aqui para isso. Amém? Nós vamos orar. Você pode colocar no seu coração em oração. Quero que você vá orando. Eu trouxe uma música para ministrar a você. Vou pedir o Tatão para me ajudar aqui. Pai, nós queremos nessa noite colocar o nosso coração diante do Senhor. Jesus, nós queremos poder contemplar a Tua presença na nossa frente nessa noite e saber que o Senhor está neste lugar. Não pelo que sentimos, não pelo que achamos, não pelo que as circunstâncias dizem, porque o Senhor realmente nos disse que estaria conosco todos os dias. E os Teus olhos estão sobre nós nessa hora. O Senhor contempla o nosso coração e o Senhor sabe de cada situação que cada um aqui tem vivido. O Senhor sabe das aflições que cada um tem passado, seja nos relacionamentos, seja consequência das aflições, de erros, de atitudes erradas. Mas o Senhor é Deus que nós entregamos, Pai, todas as nossas aflições, lançamos sobre Ti os nossos julgos, nosso fardo. Te pedimos que nos dê sabedoria para passar realmente pelos vales, passar pelos montes, passar pelas tormentas, passar por todas as circunstâncias. E em nome de Jesus Cristo termos a vitória. Senhor, eu te peço, eu te peço nessa noite que o Teu povo seja realmente, Pai, tomando a entendimento da Tua palavra, de tal maneira que eles possam todos os dias, diante de uma aflição, saber lidar com ela, saber transformar isso em bênção na vida deles. Pai, nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha visitar cada coração nesse momento. Eu quero te pedir que enquanto o Teu povo abrir a boca para orar, o Senhor possa sacudir, animar esse coração e revelar a Tua palavra. Porque o Senhor é aquele que diz a nosso respeito que o Senhor tem vitória para nós. Em nome de Jesus. Querido, nessa hora, você vai continuar em espírito de oração. Eu vou colocar uma música aqui de fundo para você prestar atenção, uma música que muita gente conhece. Mas esse é um tempo que eu quero que você ore. Porque algumas pessoas entraram aqui desanimadas. Algumas pessoas andaram aqui frias espiritualmente. Algumas pessoas chegaram aqui vindo por vir. Mas Deus não quer que você saia desse jeito. A palavra de Deus vai te sustentar nessa noite. Amém? Você vai fazer um esforço de orar, de abrir a sua boca e orar. Deus quer ouvir a sua oração nessa noite. Você vai fechar os seus olhos e vai orar.
Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Olha, o Senhor preparou para você esse dia, esse momento. O Senhor é o teu sustentador. Você pode levantar a tua mão comigo e dizer: o Senhor é o meu mantenedor, o meu sustentador. O Senhor é que me renova. O Senhor me mantém de pé. O Senhor é que abre os meus olhos. O Senhor é quem abre o mar para eu passar. O Senhor me dá vitória no meio das minhas aflições. E o Senhor me livra de todas elas. Em nome de Jesus, você é mais do que vencedor, querido. Saiba que você é especial. Saiba que você é amado do Senhor. E que ninguém vai conseguir te amar como Ele te ama. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite. Eu vou fazer uma oração final, mas a gente vai tocar ainda uma música com o Tatão, né? Vai fazer a oferta, o momento de oferta. Quero te abençoar em nome de Jesus. Pai, nós realmente te louvamos porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus, por ter suportado as aflições. Se o Senhor não tivesse suportado, não estaríamos aqui. Obrigado porque se fez caminho. Obrigado porque se fez realmente o nosso caminho que nos ligou ao Pai. Obrigado, Senhor, porque essa situação que foi apresentada diante do Senhor realmente tem a única saída no Senhor. Tem a vitória no Senhor, porque o Senhor é todo vitorioso. Exaltado é o teu nome sobre todo nome. Exaltado é o nome de Jesus sobre todo nome. Exaltado é o nome de Jesus sobre todo nome. Tudo que aflige o teu povo, tudo que afligia não aflige mais. E em nome de Jesus, que a sabedoria do alto desça sobre nós e venha sobre nós, para que sejamos aptos a Deus em cada situação, olhar para o Senhor e permanecermos inabaláveis no nome do Senhor Jesus. Pai, louvamos o teu nome nessa noite, a ti, Jesus, toda a honra, glória. Verdadeiramente o Senhor é Deus, verdadeiramente o Senhor é santo. Nós reverenciamos o teu nome e te exaltamos pela nossa vitória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Nós te louvamos nessa noite, Pai. Obrigado. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Amém. Pastor Tatão aqui. Amados, nessa noite nós vamos ter a oportunidade de trazer os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Fazer isso com muita alegria. Não podemos fazer isso com tristeza. Nós temos que nos alegrar e nós temos que ter um propósito quando nós estamos fazendo isso. De nada adianta você chegar e jogar um envelope, alguma coisa aqui. Tudo que a gente vai fazer diante de Deus, a gente tem que ter um propósito. Pode orar, pode falar com Deus, qual é o seu propósito, e pode fazer isso com alegria, que eu posso te garantir que você vai ter retorno. Eu tenho certeza disso. Amém?
minha sede para e abundância. Quando Israel fechava, Deus abriu o mar. Para um caminho que a porta que você precisa, Ele abrirá. Para um caminho para você. Para um caminho para você. Pessoal, só para a gente estar fechando aqui, não esquecendo, né, do encontro das mulheres, tá? As mulheres que tiverem para fazer um encontro, que ainda não preencheram a ficha, pode trazer, deixar com a gente, ou procurar sua líder de célula. O encontro das mulheres vai ser no dia 27, 28 e 29 de julho. Não fica de fora se você não participou. Procure alguém que já fez, que você vai ter aqui uma bênção na sua vida. Amém? A gente está começando o pré-encontro no domingo, à noite. Você pode vir, você que é mulher, só das mulheres, tá? Então você pode já vir preparar seu coração. Amém? Nós estamos encerrando em nome de Jesus. E não deixe que nada apague o sorriso do seu rosto. Ele é precioso. Amém? Deus abençoe vocês.